Bom, no vídeo anterior a gente viu que isso aqui seria um esquema muito básico, muito simples de uma mesa de som, que pode ser tanto analógica quanto digital. A diferença nesse caso da analógica para digital é o seguinte: na analógica isso aqui existe fisicamente. Cada uma dessas tripinhas que vão aparecer aqui em cima no vídeo, ela representa um canal e ela existe fisicamente, ou seja, numa mesa de som de um determinado tipo, você pode desparafusar essa tripinha inteira, tirar ela da mesa de som e colocar outra. Numa mesa digital, isso aqui também existe, só que na digital, obviamente, que todas essas coisas vão ser tratadas em nível digital, ou seja, elas já deixam de ser físicas, tá? Para serem absolutamente virtuais. Tá? Tudo isso é feito dentro da mesa. Existe uma ou outra variação conforme o tipo de mesa, que uma parte desses amplificadores aqui pode existir digitalmente ou pode existir fisicamente. Tá? Mas todo o resto que a gente falou vai acontecer dentro da mesa em nível digital. Ou no nosso caso aqui, eu estou falando da mesa analógica, vai acontecer analogicamente. Tá? Então eu vou receber os vários sinais, vou tratar esses sinais da maneira que mais me interessa e vou mandar esse negócio para o amplificador. E o amplificador vai fazer o quê? Ele vai pegar um sinal que é muito baixo, elevar o suficiente para fazer com que meu alto-falante funcione. Então lembre que eu falei, eu tenho 5 milésimos de volt aqui, vamos dizer 500 milivolts aqui, ou meio volt aqui, vamos dizer 2,5 ou 1 volt aqui nesse ponto. Eu vou aqui no meio eu tenho um preparador de sinal que vai tratar esses sinais todos para deixá-los com um nível aceitável, e finalmente eu vou ter uma última amplificação ou não, onde eu vou mandar o sinal já depois do fader da mesa de som, eu vou mandar esse sinal para o meu amplificador, tá? Então isso aqui pode existir fisicamente ou digitalmente, tá? E isso aqui já é a parte puramente física, tá? Não existe, apesar de tudo, não existe ainda um amplificador puramente digital. Esse amplificador digital que vocês ouvem falar, ele é relativo a um princípio de funcionamento, mas ele não é o que seria um amplificador digital de verdade. O digital a gente entende que trabalha com 0 e 1, e esses amplificadores digitais, chamados digitais, não trabalham com 0 e 1. Tá? Então agora nós vamos falar basicamente dos amplificadores. Bom, então antes da gente começar a falar de amplificador, a gente tem que ver uma coisinha muito importante, que é ela que determina várias coisas no comportamento de um amplificador num sistema de som. Tá? Isso aí se chama Lei de Ohm, que foi um cara que estudou as relações entre algumas grandezas. Ele estudou a parte de elétrica durante muito tempo, e ele acabou conseguindo relacionar algumas grandezas. Então ele conseguiu achar uma correlação entre tensão, corrente, resistência ou impedância. O conceito de resistência e impedância é um negócio meio chatinho de se entender. Só que eu acho que dá pra gente pelo menos intuir alguma coisa aqui, é o seguinte. Então assim, a resistência, quando que a gente vai falar que é resistência ou impedância? A gente lida com impedância quando a gente tem, por exemplo, nesse circuitozinho aqui, que é uma pilha que está alimentando aspas no chuveiro. Tá? Se a gente pegar um multímetro e colocar, um multímetro muito bom, e colocar aqui no terminal do chuveiro, nós vamos perceber aqui, que nem aqui embaixo, que essa tensão em cima do chuveiro, ela permanece constante o tempo todo, ou seja, ela não muda com o tempo. Se a gente tentasse fazer a mesma coisa, ligando um determinado tipo de instrumento de medida na tomada da rede em casa, o que vai acontecer? Ele vai me dizer o seguinte, que essa tensão que existe na tomada, ela não é 110 volts ou 100 volts, no caso, não é 110 volts o tempo todo. Ela varia ao longo do tempo, ou seja, se eu imaginar um instante zero, ou seja, ele está começando, a minha tensão ela é zero. Imagina que em alguns instantes depois a minha tensão ela dá 30 volts, outros instantes depois ela me dá 50 volts, 55 volts, até chegar no 110, que seria aqui em cima. Aí ela começa a cair.
Tá? Então ela vem, ela volta a zero, vai para um outro valor mínimo aqui, depois de um certo tempo, e volta a subir outra vez. Então o que quer dizer 60 Hz? Que a minha tensão ela vai de zero ao valor máximo ao valor mínimo 60 vezes por segundo. Então, como eu tenho esse valor, ele está variando ao longo do tempo, eu não posso mais falar puramente que é resistência, sim uma impedância. Vou resumindo. A resistência a gente usa quando o meu sinal ele não muda no tempo. E a impedância a gente usa quando esse sinal está mudando no tempo, que é o que acontece quando a gente está trabalhando com som. Muito bem. Esse cara, esse sujeito, o homem, ele conseguiu estabelecer a relação então entre esses três parâmetros: tensão, corrente e resistência ou impedância. A primeira leizinha dele diz o seguinte, que a minha tensão é proporcional à minha corrente vezes a minha resistência. Isso se não varia no tempo. A minha tensão é proporcional à minha corrente vezes a resistência se algum desses valores aqui ele não varia com o tempo. Lembra da bateria aqui, ou pilha. Tá? E nós vamos dizer que é a minha impedância quando um desses três valores está variando ao longo do tempo. Lembra desse grafiquinho, ou seja, eu vou de 0 para mais 100, ou mais 50, até menos 50, e isso vai se repetir 60 vezes por segundo, ou seja, eu saio do zero, vou para o máximo, venho para o mínimo, 60 vezes no segundo. Okay? Então eu vou usar um ou outro. Como a gente está falando, está querendo simplificar a nossa vida, nós vamos lidar a partir desse momento só imaginando que essa impedância seja igual a uma resistência, ou seja, que os parâmetros aí que estão sendo mostrados eles não vão variar no tempo, pelo menos nesse início de conversa. Bom, então para facilitar a nossa vida, nós vamos tratar a resistência como sendo impedância e vice-versa. Tá? Só para facilitar o entendimento no próximo item. Então imagina o homem, ele, que nem a gente viu agora há pouco, ele estabeleceu a relação entre que a tensão ela é proporcional a uma corrente vezes uma resistência, ou seja, a dificuldade que os elétrons têm de passar nesse circuitozinho aqui. E a outra coisa que ele estabeleceu foi o seguinte, que a potência, vamos imaginar que eu tenho um chuveiro aqui, que a potência dissipada pelo meu chuveiro, ela é proporcional a uma tensão vezes uma corrente. Tá? Essas formulinhas do jeito que elas estão ali, elas são meio chatinhas. Então a gente vai fazer um pequeno ajuste aí, para a gente poder passar a falar de amplificadores. Então, lembra que um pouquinho antes havia dito que existe amplificador de tensão constante e amplificador constante. Eu vou manobrar essa formulinha da seguinte forma. Então, eu mexi nas formulinhas para facilitar um pouco a nossa vida. Tá? Então, como eu tenho um amplificador de tensão constante, ou seja, a tensão de saída dele não muda, eu tenho que fazer alguns ajustezinhos nessas minhas fórmulas aqui. A primeira relação que o homem estabeleceu, ele diz o seguinte, que a tensão num circuito ela é proporcional à corrente que passa através dele vezes uma resistência. Tá? Isso aqui vai me dar volts. Tá? E a outra coisa que ele estabeleceu é o seguinte, que a potência, ou seja, o calor que meu chuveiro dissipa, ele é proporcional à minha tensão vezes a minha corrente. E usando alguns artifícios de matemática, a gente pode chegar ao seguinte, a gente pode escrever, como a gente não conhece um dos valores aqui, no caso eu não conheço a minha corrente, eu posso substituir ela por um valor conhecido, que vem daqui, ó. Isso aqui é só matemática, tá? Então, isso aqui é fundamental para a gente entender o funcionamento do amplificador e é o que vai ajudar a gente a descobrir quando o fabricante do amplificador ele está com, digamos assim, com segundas intenções ou não está querendo ser muito claro. Então vamos calcular aqui, só para ter uma noção do que está acontecendo. Eu tenho minha pilha que dá 1,5 V, esse 1,5 V vai fazer circular uma certa corrente aqui, e nós vamos descobrir a corrente quanto que seria. Então, como é que seria isso? Então imaginando que a gente tem um chuveiro comum em casa, aqueles foame grandão, que ele tem uma certa resistência 0,1 ohm, e eu tenho uma pilha de 1,5 volt espetada no terminal desse chuveiro, eu vou ter que vai me circular uma corrente nesse negócio aqui equivalente a 0,15 ampere, ou 15 centésimos de ampere, e a potência que meu chuveiro vai dissipar é equivalente
a 225 miliwatts, tá? Ou 0,225 watts. Tá, ok? Com isso a gente consegue descobrir muita coisa em cima de um amplificador. Com essas duas formulinhas aqui, S e S. Tá?